Fala galera, Henrique aqui, bem-vindos à aula 4, a última aula desse mini curso aí de 4 aulas, onde eu ensinei para vocês como fazer muita frase em inglês, como formar muita frase em inglês, tá? Então, até aqui você já aprendeu a conjugar qualquer verbo em inglês, lá na aula 1. Depois você aprendeu a colocar elementos novos numa frase, lá na aula 2, para deixar a sua frase mais completa, maior, com mais informações. Na aula 3 você aprendeu a fazer perguntas em inglês, a como pegar essa frase e botar ela no modo pergunta, usando os auxiliares, né, do e does. E agora aqui na aula 4, pessoal, a última aula desse curso, eu tô trazendo para vocês, né, trago para vocês como deixar a frase no modo negativo, né? Como colocar uma frase que estava no afirmativo no negativo. Então a gente vai explorar os conceitos dos verbos auxiliares, né, do do e do does, que vocês aprenderam na aula passada. E a gente vai aplicar isso de uma forma um pouquinho diferente aqui na aula 4 e vocês vão aprender a colocar qualquer frase em inglês no negativo. Então realmente essa aula ela completa todo o ciclo, onde você finalmente sabe a conjugação de verbos, né? Sabe falar frases no presente, no afirmativo, fazer perguntas e agora finalmente fazer frases na forma negativa. Com essa aula, né, após essa aula, o seu nível aí de vocabulário e de possibilidade de se expressar em inglês vai aumentar muito, tá bom? Então é isso, apertem os cintos, tamo junto, vem comigo que essa aula vai começar agora. Bom pessoal, bem-vindos então à quarta e última aula desse mini curso de inglês, onde você aprendeu aí, está aprendendo a formar milhares de frases em inglês. Na aula de hoje a gente vai aprender a passar frases para o negativo em inglês e no final também a gente vai aprender a responder perguntas em inglês, tá bom? Antes de começar, vamos fazer aqui uma rápida revisão do que a gente viu nas aulas 1, 2 e 3, tá? Então na aula 1, portanto, a gente aprendeu aí todos os pronomes, né? Eu, você, ele, ela, pronomes oculto, né? Ou de coisas, nós e eles, né? I, you, he, she, it, we e they. Aprendemos que I, you, we e they conjugam-se apenas com o verbo, né? No infinitivo, na forma como ele é escrito. E he, she e it conjuga-se com o verbo mais o s, né? A exceção a essa regra é o verbo to be e o verbo to have, que tem uma conjugação própria, né, como a gente viu aí durante esse curso. Alguns exemplos aqui, o verbo to like, gostar, né? Então ficaria, portanto, I like, you like, we like e they like, né? Repete apenas o verbo para esses pronomes. E he, she e it, a gente colocaria apenas o s, he likes, she likes e it likes, certo? O verbo to want, querer, né? Mesma coisa, I want, you want, he wants, she wants, it wants, we want e they want, tá? A gente viu também uma lista aí com mais de 35 verbos aí, onde a gente passou um por um a pronúncia e as conjugações, né? Tanto a principal quanto a variação com o S no final, né? Para vocês aí terem um arsenal de verbos para usar aí e formar várias frases, tá legal? Então essa foi a aula 1. Na aula 2 a gente fez o quê? A gente acrescentou vários elementos nessa estrutura. Acrescentamos lugares, tempo, dia da semana, meses, adjetivos, substantivos e várias outras coisas, tá? Que possibilitou que vocês criassem frases muito mais completas, como por exemplo, as frases abaixo. They like a good car on the weekends, né? Então na aula 1 você aprendeu they like, na aula 2 complementou com a good car on the weekends, né? A outra, you do, você aprendeu na aula 1, e na aula 2 complementou com a great job in January, e assim por diante, né? He has an awesome computer at school, she needs the things here tomorrow, certo? Essa foi a aula 2. Na aula 3, a gente aprendeu a colocar essas estruturas no interrogativo, como usando o auxiliar do, né, que serve para os sujeitos I, you, we e they, e usando o auxiliar does para os sujeitos e pronomes he, she e it. Lembrando que a forma de usar esses auxiliares é apenas colocando o do no início da frase, né, para esses sujeitos I, you, we e they, e colocando does no início da frase para he, she ou it e tirando o s do verbo,
tá? Então alguns exemplos aqui. Do Johnny and June sing really well? They, né? Johnny and June são eles, they. Did they sing really well? Did Johnny and June sing really well? Do you guys sell great computers? Does my baby know how to swim? Né? Does he sleep at home during the week? Isso aqui, né, a essas alturas, pessoal, você já tem que estar sabendo, tá? Se você está com alguma dúvida com relação a isso aqui, volta para a aula 3, né, ou para as aulas anteriores e recapitula aí o que foi visto lá, tá legal? Por quê? Porque hoje na aula 4, o que a gente vai fazer? Nós vamos aprender a colocar essas estruturas todas no negativo, tá? Então vocês vão ver que é uma forma bem parecida aí com o interrogativo, né? Porque a gente vai usar também o auxiliar do, dessa vez seguido da palavra not, tá? Então você vai usar do not para I, you, we e they, tá? Do not, que contraído fica don't, né? É o que mais se escuta aí no inglês falado, né? Don't. Agora você pode ouvir também do not e pode falar do not, não tem problema nenhum, é a mesma coisa, do not e don't. E como que isso vai acontecer, né? Você vai colocar o don't entre o sujeito e o verbo, tá? Então em breve aqui alguns exemplos que vai ficar bem claro, tá bom? Então do mais not, don't entre o sujeito e o verbo. E o outro auxiliar, né, que vocês também já conhecem, é o does. Does mais not fica doesn't. Doesn't, tá? Então does mais not, does not é igual a doesn't, que é usado para he, she ou it, tá? E como que é o uso do doesn't? Coloca-se então doesn't entre o sujeito e o verbo, assim como o do, né? E tira-se o S do verbo, assim como você fez na aula 3, na aula de fazer perguntas, né? Então, coloca doesn't entre sujeito e verbo e tira o S do verbo. Vamos para os exemplos, tá? E a gente vai usar as mesmas frases usadas na aula 3, tá? Para ficar bem claro para vocês aí as diferenças, tá? Primeira frase lá, I sleep at home during the week. É uma frase que a gente criou na aula 2, né, no afirmativo, jogou para o interrogativo na aula 3, que ficou Do I sleep at home during the week? E agora na aula 4 a gente vai colocar no negativo. Como é que fica essa frase no negativo? Qual que é a instrução ali? Colocar o don't entre sujeito e verbo. Então se sujeito é I e verbo é sleep, fica I don't sleep at home during the week. Certo? Bem fácil, pessoal. Então, recapitulando, afirmativo, I sleep at home during the week. Interrogativo, do I sleep at home during the week? Negativo, I don't sleep at home during the week. Certo? E agora para o doesn't, usando o doesn't. He sleeps at home during the week. Ele dorme em casa durante a semana. He sleeps at home during the week. Na aula 3, a gente colocou isso no interrogativo. Does he sleep at home during the week? Certo? E agora o negativo fica ali a instrução, né? Colocar o doesn't entre sujeito e verbo, tirar o S do verbo. Então, sujeito he, verbo sleeps, ele dorme. Ficaria, portanto, he doesn't sleep at home during the week. Né? Então, percebam, pessoal, coloquei o doesn't entre o sujeito e o verbo e tirei o S do he sleeps. He doesn't sleep at home during the week. Próximo exemplo. They like a good car on the weekends, né? Na aula passada a gente viu que no interrogativo fica Do they like a good car on the weekends? No negativo, they don't like a good car on the weekends. Bem fácil. She likes a good car on the weekends. Interrogativo, does she like a good car on the weekends? Vimos na aula passada. E agora no negativo, she doesn't like a good car on the weekends. Bota o doesn't entre sujeito e verbo, tira o S do verbo, né? Devolve o verbo para sua forma original, para o seu infinitivo. She doesn't like a good car on the weekends. Johnny and June sing really well, né? They sing really well. Johnny and June, duas pessoas. They. Interrogativo, do Johnny and June sing really well? Negativo, portanto, Johnny and June don't
sing really well. Johnny and June don't sing really well. Coloca o don't entre sujeito, né? Johnny and June e o verbo to sing. E aqui do lado de cá ficaria Johnny sings really well, né? No interrogativo, does Johnny sing really well? E agora no negativo fica Johnny doesn't sing really well. Johnny doesn't sing really well, né? Bem fácil. Próximo exemplo. You guys sell great computers. You guys sell great computers. Do you guys sell great computers? You guys don't sell great computers. You guys don't sell great computers. My father sells great computers. Meu pai vende, né? Então, you guys é você, vocês, né? Na verdade. Então, you guys é vocês, certo? You. My father, he, meu pai, ele, he sells. My father sells great computers. No interrogativo, does my father sell great computers? Né? Lembra, bota o does, tira o S do verbo. E agora, no negativo, my father doesn't sell great computers. Põe o doesn't entre sujeito my father e o verbo to sell e tira o S do verbo, tá? My father doesn't sell great computers. Próximo exemplo. Jennifer and I have an ugly dog. We have an ugly dog. Interrogativo. Do Jennifer and I have an ugly dog? Do we have an ugly dog? Negativo. Jennifer and I don't have an ugly dog. We don't have an ugly dog. Verdade, nenhum cachorro é feio, mano. Cachorros são maravilhosos. E aqui do lado de cá, my neighbor has an ugly dog. He ou she, né? My neighbor, uma pessoa. She has an ugly dog. Interrogativo, does my neighbor have an ugly dog? Does my neighbor have an ugly dog? Aqui lembrando que o have, né, esse verbo to have é a exceção, né? Não existe haves, né? Então, a forma variada do verbo to have é has, tá? Então aqui você voltou para a forma original do infinitivo. Does my neighbor have an ugly dog? Negativo, my neighbor doesn't have an ugly dog. My neighbor does not have an ugly dog. Próximo exemplo, babies know how to swim. They, eles, né? Bebês sabem nadar. Babies know how to swim. Do babies know how to swim? Babies don't know how to swim. They don't know how to swim. E do lado de cá, my baby é um bebê específico, ele ou ela. My baby knows how to swim. Does my baby know how to swim? Oh, my baby doesn't know how to swim. My baby doesn't know how to swim. He or she does not know how to swim. Último exemplo aqui, pessoal. I listen to pretty great music. Eu escuto música muito boa. I listen to pretty great music. Do I listen to pretty great music? No, I don't listen to pretty great music. Eu escuto músicas terríveis. I don't listen to pretty great music. Do lado de cá, Little Peter listens to pretty great music. Little Peter, ele, né? Little Peter é uma pessoa, uma criança. Pedrinho, Little Peter. Does Little Peter listen to pretty great music? Então, does, tira o S do verbo no interrogativo. E aqui no negativo, Little Peter doesn't listen to pretty great music. He does not listen to pretty great music, certo? Muito bem, pessoal, então essa é a estrutura aqui que vocês vão usar para colocar frases no negativo, tá legal? E agora aqui no finalzinho da aula eu vou ensinar vocês a responder perguntas, né? Usando tudo que a gente aprendeu, tanto nessas aulas quanto nas aulas anteriores, ensinar vocês aqui uma dica para você responder as perguntas. E como é que vai ficar isso? Por exemplo, a pergunta, do you go to school every day? Do you go to school every day? Você vai para a escola todos os dias? Uma frase que a gente aprendeu aqui no curso, né? Como que responderia isso? Yes, I go to school every day. Sim, eu vou para a escola todo dia. Ou, e aqui vem o macetezinho, né? Ou simplesmente, yes, I do. Se você não quiser repetir toda a frase, né? Então, você vai para a escola todos os dias? Yes, I do. Yes, I do. Sim, eu vou. Ou, se você não for, como é que você pode fazer? No, I don't go to school every day. Aqui a gente aprendeu hoje, né? I don't go
to school every day. Ou simplesmente no, I don't. Ponto. É uma forma de você responder a pergunta sem ter que repetir a pergunta inteira. Próximo exemplo. Do I have a choice? Do I have a choice? Eu tenho uma escolha. Yes, I have a choice. Ou simplesmente yes, I do. Ou no, I don't have a choice. Ou simplesmente no, I don't. Próximo exemplo. Does your friend go to school every day? Does your friend go to school every day? Seu amigo vai para a escola todos os dias? Yes, my friend goes to school every day. Certo? My friend goes to school every day. Ou simplesmente yes, como é que ficaria essa aqui? Yes, he does. Ou she does, porque my friend pode ser tanto ele quanto ela, né? Então, yes, he does ou yes, she does. Ou no, my friend doesn't go to school every day, né? Como a gente aprendeu hoje. Doesn't entre sujeito e verbo, né? E tira o S do verbo, do goes. Ficaria go. Ou simplesmente no, he doesn't. Ou no, she doesn't. Último exemplo aqui, pessoal. Does she have a choice? Does she have a choice? Yes, she has a choice. Ou simplesmente yes, she does. No, she doesn't have a choice. Ou apenas no, she doesn't. Então, gente, percebam que essas frases, tá? São frases que a gente aprendeu a formar durante o curso. Tudo que está aqui nessa tela é um resumo, né? Um resumão do que a gente aprendeu nesse curso, né? Todas as frases são frases que vocês podem fazer, são capazes de fazer com os elementos materiais que foram passados aqui, tanto as perguntas quanto as respostas no positivo e no negativo. Então percebam aqui o arsenal, a quantidade de frases que é possível formar aqui com base no que a gente viu. Tá legal? Para terminar então esse curso, pessoal, vamos fazer exercícios, né? Eu montei aqui dois tipos de exercícios. Exercício A, eu quero que vocês coloquem as frases abaixo no negativo, que é o que a gente aprendeu especificamente nessa aula 4, tá? Então eu separei aqui 8 frases para vocês, todas frases que a gente aprendeu a formar aqui nesse curso, tá? Então, I study at school every day. You eat at home on Monday. Britney sings in the restaurant. John and Peter need a good car. My father and I have a great job. This movie has great actors. My dog likes my family a lot. E Jamie works a lot in February. Então, aqui eu quero que vocês coloquem essas frases todas no negativo, tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto aqui, eu quero que vocês respondam as perguntas abaixo, tanto no afirmativo quanto no negativo, tá? Então, quais são as perguntas? Does Peter have a house? Do I look good today? Do Josh and Kelly know this? Does your son have a nice smile? Do you eat in this restaurant? E como que vai ficar então as respostas aqui? Um exemplo para vocês, tá? Seria, por exemplo, assim, né? Então, se fosse a frase Do you like your smartphone? Como que seria a resposta aqui? Yes, I like my smartphone. Yes, I do. Tá? Eu quero ambas as formas. Ou, se for no negativo, No, I don't like my smartphone. Or No, I don't. Tá? Então, eu quero que vocês repliquem esse exemplo, esse modelo, para essas 5 frases aqui, tá? Comentem aqui nos comentários as respostas, tá? Me mandem tanto do exercício A quanto do B, que eu vou aí corrigir esses exercícios e mandar de volta para vocês. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim, então, desse mini curso de 4 aulas, esse curso intensivo. Foi muito intensivo, muito intenso para mim. Espero que tenha sido intenso para você também. Que, acima de tudo, você tenha aprendido a formar frases em inglês, né? Então, você que não sabia nada, que começou a aula 1 lá atrás, no nível muito básico, eu tenho certeza que se você fez os exercícios, se você fez as aulas, prestou atenção e se dedicou o mínimo, eu tenho certeza absoluta que agora você já é capaz de fazer muita frase em inglês, centenas de frases em inglês. Sejam elas no afirmativo, sejam elas perguntas, sejam elas no negativo, respondendo alguma coisa de forma negativa, falando que não. Seja o que for, eu tenho certeza que você já consegue fazer muita frase. Se ficou alguma dúvida, galera, me fala, manda um e-mail, comenta aqui embaixo, aqui nos comentários.
me chama, porque eu tô aqui para servir vocês. Eu tô aqui para ajudar vocês nessa caminhada aí de fluência no inglês. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença, obrigado por terem assistido. Comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam aí nas minhas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, no Telegram, principalmente. Lá eu posto conteúdo diariamente, também de forma gratuita. Tamo junto, and I'll see you next time.